Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse vídeo nós vamos caminhar mais um pouquinho com São Paulo na sua primeira viagem missionária e vamos chegar à cidade de Listra. A passagem bíblica, para você acompanhar, para você entender melhor essa questão, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 8 até o versículo 20. Em Listra havia um homem com as pernas paralisadas, era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele ouviu Paulo falar e Paulo, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, põe-te de pé. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós. Em forma humana, os deuses desceram entre nós. Chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo quem dirigia a palavra. Um dos sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte da cidade, levou à porta touros enfeitados de grinaldas e queria com a multidão oferecer sacrifícios. Ao saber disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós e vos estamos anunciando o Evangelho. Abandonai essas práticas inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Nas gerações... Aí Paulo continua a sua pregação e falando com muita dificuldade por causa da multidão que insistia em querer oferecer a eles um sacrifício. E no versículo 19 diz o seguinte: chegaram, porém, de Antioquia e Icônio alguns judeus que incitaram a multidão, apedrejaram Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, pensando que estivesse morto. No entanto, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo ergueu-se, entrou na cidade e no dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Então essa passagem está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 19. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. E sobre esta passagem também eu escrevi um pequeno texto que está no meu blog. Depois você pode acessar lá para você ver. Só retomando aqui algumas questões. Em Antioquia da Pisídia, os judeus incentivaram as mulheres ricas contra os apóstolos. Eles foram para Icônio, 170 quilômetros. Em Icônio, os judeus acabaram incentivando o povo, a população, contra Paulo e Barnabé. Aí eles saem de Icônio e vão para Listra, que é a cidade em questão hoje, mais uns 50 quilômetros. E chegando lá, Paulo curou um paralítico de nascença. Ali falava-se licaônico. Paulo falava grego, Paulo falava hebraico, certamente falava aramaico e talvez falasse latim.
mas licaônico ele não falava. Então aqui nós temos um problema de comunicação. E o paganismo ali era tão grande que eles pensaram que Paulo fosse Hermes, ou Mercúrio, né, como está na Bíblia, que é o nome romano de Hermes, porque Paulo era mais falante. Hermes era o porta-voz das divindades, lá na mitologia grega. É o deus representado com asas nos pés, para trazer os recados das divindades, depressa, né, voando. E Barnabé, certamente porque era mais velho, mais sisudo, foi representado, foi confundido com Zeus. E aquele povo todo, naquela euforia, começaram a trazer bois para poder sacrificar aos deuses. Deuses em formas humanas chegaram entre nós. E Paulo fica desesperado com aquela situação. Não, nós somos mortais, igual vocês. E na pregação que Paulo faz, você percebe que não há nenhuma citação de nenhuma passagem bíblica, até porque nem adiantava, esse povo não conhecia nada da Bíblia. Então Paulo fala, Deus que criou o céu, criou o mar, criou tudo que existe, ele apela para os elementos da natureza, da criação. Acontece que, mesmo no meio dessa euforia toda, um grupo de judeus sai de Icônio e vai lá também para indispor essa população contra Paulo e Barnabé. E aí que Paulo leva uma surra, é apedrejado, fica desmaiado, por pouco ele não morreu e foi recolhido pelos seus companheiros e teve que ir para Derbe. Fica lá em Derbe um certo tempo, depois eles voltam ainda, passando em todas essas cidades até o retorno a Antioquia da Síria. Uma viagem bastante longa que eles vão fazer. E chegando lá em Antioquia, cheio de alegria, de satisfação por terem anunciado o evangelho aos pagãos, mas ali também há críticas a esse trabalho e isso provocou o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém. Aí vai começar depois a segunda grande viagem missionária de São Paulo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido alguma coisa. E se você gostou, você pode compartilhar com um amigo, deixar aqui os seus comentários. Eu agradeço muito. Um grande abraço para você. Fique com Deus.